E aí, pessoal? Sou eu, Emerson, trazendo mais uma aventura sobre rodas diretamente para vocês. Hoje, vamos mergulhar na história de um verdadeiro ícone das estradas, um carro que não é apenas um meio de transporte, mas uma lenda sobre quatro rodas. Estou falando da incrível D20, um símbolo de força, robustez e confiança que marcou época. Mas antes de pisarmos fundo nessa história apaixonante, quero pedir para vocês, se gostarem do que estão prestes a ouvir, não deixem de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Fazendo isso, vocês me ajudam a trazer cada vez mais conteúdos incríveis como este. Então, estão prontos? Apertem os cintos, porque hoje a jornada promete ser emocionante. Agora que já estamos a bordo, vamos navegar pelos mares da história automobilística e desbravar todos os segredos da D20. Este não é apenas um carro, é um marco na indústria automotiva, um veículo que transcendeu seu tempo e lugar para se tornar um ícone venerado por entusiastas e colecionadores ao redor do mundo. Ao longo deste vídeo, vamos explorar cada curva, cada detalhe que fez da D20 muito mais do que apenas um veículo. Estamos falando de uma verdadeira peça de engenharia, design, acima de tudo, paixão. Primeiro, vamos começar com a história e lançamento da D20, as origens desse gigante, entendendo como e por que ele foi criado, e o impacto que teve logo ao chegar ao mercado. Vamos revelar os momentos e as decisões que moldaram seu destino e como ele chegou às ruas e estradas de tantos países. Em seguida, olharemos mais de perto o design e características estilísticas, apreciando a estética que define a D20. Este carro não é só potência, é também uma obra de arte sobre rodas, com linhas que contam histórias de inovação e tradição. Vamos também falar sobre as versões e configurações disponíveis, mostrando a versatilidade e a capacidade de adaptação desse modelo às necessidades e gostos de seus usuários. Cada versão traz uma nova dimensão à experiência de dirigir uma D20. A motorização e desempenho não podem ficar de fora. Aqui, a potência encontra a eficiência. Vamos acelerar fundo para entender o que faz a D20 tão especial em termos de performance e o que está por baixo do capô. Não podemos esquecer das utilidades e aplicações, destacando como esse veículo não apenas serve para transportar pessoas, mas como ele se tornou uma ferramenta essencial em diversas profissões e hobbies. A tecnologia e inovações também terão seu momento de brilho, iluminando os avanços que a D20 trouxe para o mundo automotivo, estabelecendo novos padrões e abrindo caminhos para o futuro. E claro, a popularidade e sucesso de vendas. Aqui, vamos entender como a D20 conquistou corações e mentes, tornando-se um sucesso comercial e um favorito entre os apaixonados por carros. As curiosidades e acessórios merecem um capítulo à parte. Existem tantas histórias e fatos interessantes rondando esse veículo, além de acessórios que adicionam ainda mais charme e funcionalidade. A manutenção e durabilidade também são pontos cruciais. A D20 não é apenas forte na estrada, mas também no cuidado e na longevidade, mostrando como um veículo pode ser resistente ao tempo e ao uso. Então, meus amigos, preparem-se para uma viagem inesquecível pelo universo da D20, onde cada curva da estrada revela uma nova história, um novo fato fascinante sobre este lendário veículo. Vamos lá? E lembrem-se, se gostarem do que virem, deixem aquele like e compartilhem com todos que conhecem e amam carros tanto quanto nós. Agora, sem mais delongas, vamos dar a partida. Agora que já estamos a todo vapor, vamos dar uma olhada mais de perto em como tudo começou para nossa estrela, a D20. Este carro não é apenas um veículo, é um marco na história automotiva, uma verdadeira cápsula do tempo que nos leva de volta às suas origens e lançamento, e nos mostra o quanto ele foi revolucionário em sua época. A história da D20 começa na década de 80, um período de grandes transformações e inovações no mundo. Foi nesse cenário de renovação que a Chevrolet, uma gigante da indústria automobilística, decidiu criar algo completamente novo, algo que combinasse potência, durabilidade e versatilidade de uma maneira nunca antes vista no segmento de picapes. O objetivo era claro, desenvolver um veículo que pudesse atender às necessidades dos trabalhadores rurais e urbanos, mas que também tivesse apelo junto aos aventureiros e amantes da estrada. O lançamento da D20 foi um evento esperado com grande antecipação. Após anos de pesquisa, desenvolvimento e testes rigorosos, ela foi finalmente apresentada ao público no final da década de 80, marcando o início de uma nova era para as picapes no Brasil. O impacto foi imediato,
Com seu design robusto, capacidade de carga superior e desempenho impressionante, a D20 rapidamente se estabeleceu como uma referência no mercado, definindo os padrões pelos quais outras picapes seriam julgadas. O sucesso do lançamento da D20 pode ser atribuído a vários fatores, mas um dos principais foi sua capacidade de combinar tradição e inovação. A Chevrolet soube ouvir os desejos e necessidades de seus clientes, entregando um veículo que não apenas atendia às expectativas, mas as superava. A D20 foi projetada para ser poderosa e resistente, capaz de enfrentar os desafios tanto da cidade quanto do campo, sem abrir mão do conforto e da estética. Outro aspecto que merece destaque é a campanha de marketing em torno do lançamento da D20. A Chevrolet investiu pesado em publicidade, utilizando todos os meios disponíveis na época para garantir que a mensagem chegasse a todos os cantos do país. Com slogans memoráveis e uma imagem que transmitia confiança e segurança, a D20 rapidamente se tornou um objeto de desejo, um símbolo de sucesso e independência. As origens e lançamento da D20 são uma história de visão, coragem e inovação. A Chevrolet não apenas criou uma picape, ela deu vida a um ícone que transcenderia sua função original, tornando-se uma parte importante da cultura automobilística e um companheiro leal para todos os que tiveram a sorte de dirigir um. E é essa jornada incrível que vamos continuar mostrando juntos hoje. Mergulhando mais fundo na nossa aventura automobilística, o design e características estilísticas que tornaram a D20 não apenas um veículo, mas uma obra de arte sobre rodas. Desde seu lançamento, a D20 chamou a atenção por seu design robusto e sua estética inconfundível, que combinavam perfeitamente com a necessidade de resistência e versatilidade exigidas pelos seus usuários. A carroceria da D20, projetada com linhas retas e angulares, refletia uma tendência de design utilitário, mas sem deixar de lado um certo charme estético. Essas linhas não eram apenas uma questão de estilo, elas também contribuíam para a durabilidade e a facilidade de manutenção do veículo. A grade frontal, imponente e marcante, acompanhada de faróis redondos, se tornou um dos elementos visuais mais reconhecíveis do modelo, transmitindo uma sensação de robustez e confiabilidade. O interior, embora simples em comparação com os padrões atuais, era funcional e confortável para a época, oferecendo um ambiente acolhedor para os passageiros e o motorista. Os bancos, revestidos com materiais resistentes, eram projetados para suportar o desgaste do uso diário, especialmente em condições de trabalho mais árduas. Além disso, a D20 era notável por suas versões e configurações variadas, que atendiam a uma ampla gama de necessidades, desde o transporte de carga pesada até o uso como veículo de passeio para a família. Essa versatilidade era um dos seus maiores atrativos, permitindo que ela se adaptasse perfeitamente tanto ao ambiente urbano quanto ao rural. No que diz respeito ao design e características estilísticas, a D20 se destacou por equilibrar perfeitamente a funcionalidade com a estética, criando um legado que ainda é lembrado e celebrado por entusiastas de automóveis em todo o mundo. A sua aparência, que encapsula tanto a força quanto a simplicidade, continua a ser um símbolo de uma era e um testemunho do design automotivo da época. Nas versões e configurações da D20, um aspecto crucial que ressalta a versatilidade e adaptabilidade deste símbolo sobre rodas. Desde o seu lançamento, a D20 foi projetada para atender a uma ampla gama de necessidades, oferecendo opções tanto para o trabalho pesado quanto para o lazer, um verdadeiro testemunho da engenhosidade dos seus criadores. A D20 foi lançada em várias versões, cada uma com características distintas para atender diferentes segmentos do mercado. Entre as mais populares, encontramos a versão Standard, a Custom e a Deluxe. Cada uma dessas versões vinha com diferentes níveis de acabamento e equipamentos, permitindo que os consumidores escolhessem a que melhor atendesse às suas necessidades e preferências. A versão Standard era a mais básica, oferecendo o essencial para quem precisava de um veículo robusto e confiável para o trabalho. Com menos adornos e um interior mais simples, ela era ideal para uso em fazendas, construção civil e outras atividades que exigiam um veículo forte e durável. A Custom, por sua vez, introduziu mais conforto e alguns elementos estéticos adicionais, como acabamento interno melhorado e opções de cores mais variadas. Essa versão buscava equilibrar a praticidade com um pouco mais de estilo e conforto, atendendo a um público que utilizava o veículo tanto para o trabalho quanto para o lazer. Já a Deluxe era top de linha, com o máximo de luxo que a D20 poderia oferecer na época.
Com interiores ricamente acabados, mais opções de personalização e uma série de comodidades adicionais, essa versão era voltada para quem não queria abrir mão do conforto e do estilo, mesmo em um veículo essencialmente utilitário. Além das versões de acabamento, a D20 também oferecia diferentes configurações de carroceria, incluindo picape, chassi cabine, para montagem de carrocerias especializadas, e até versões adaptadas para o transporte de passageiros. Essa flexibilidade permitia que ela atendesse desde o pequeno empresário que precisava transportar cargas, até famílias em busca de um veículo espaçoso para viagens. Essa gama de versões e configurações demonstra a visão dos fabricantes da D20 em criar um veículo que não apenas atendesse às necessidades do mercado, mas que também se adaptasse às mudanças e aos diferentes usos ao longo do tempo. Isso não apenas consolidou sua posição como um veículo versátil e confiável, mas também contribuiu para sua popularidade duradoura e para o legado que ela deixa no mundo automotivo. Agora, vamos pisar fundo no assunto da motorização e desempenho da D20, aspectos fundamentais que contribuíram significativamente para o seu legado e popularidade. A D20 não era apenas conhecida por seu design robusto e sua versatilidade, o coração pulsante sob o capô também tinha uma história própria para contar, marcada por força, confiabilidade e eficiência. Desde o início, a D20 foi equipada com motores que enfatizavam o desempenho robusto e a durabilidade. Estes propulsores eram projetados para enfrentar os mais variados desafios, desde longas jornadas em estradas até o trabalho pesado no campo ou em canteiros de obras. A filosofia por trás da motorização da D20 era clara: oferecer potência e confiabilidade sem comprometer a economia de combustível. Um dos motores mais emblemáticos que equiparam a D20 foi o diesel de 4 cilindros, conhecido pela sua excepcional durabilidade e pela capacidade de entregar um torque impressionante mesmo em baixas rotações. Esse motor não apenas garantia um desempenho confiável em qualquer situação, mas também se destacava pela sua eficiência de combustível, um fator crucial para os proprietários que dependiam do veículo para uso intensivo e contínuo. Além do diesel, a D20 também foi disponibilizada com opções de motores a gasolina, que ofereciam uma resposta mais rápida e uma condução mais dinâmica. Embora esses motores fossem mais voltados para o desempenho do que para a economia de combustível, eles atendiam à demanda de um segmento de mercado que valorizava a potência e a agilidade. O desempenho da D20 era complementado por uma transmissão robusta e por um sistema de tração traseira ou, em algumas versões, tração nas 4 rodas. Essa combinação garantia não apenas uma excelente capacidade de carga e reboque, mas também uma dirigibilidade segura e confiável em diferentes tipos de terreno, desde estradas pavimentadas até caminhos mais desafiadores. A D20 conquistou admiradores não apenas por sua capacidade de realizar tarefas pesadas com facilidade, mas também pela sua notável resistência e longevidade. Muitos proprietários relatam que, com manutenção adequada, seus veículos alcançaram e ultrapassaram marcas impressionantes de quilometragem, um testemunho da qualidade e da engenharia por trás de sua motorização. A motorização e desempenho da D20 são pilares que sustentam sua reputação como um veículo confiável, durável e capaz. Ela não apenas cumpriu as expectativas de seus proprietários, mas também estabeleceu um padrão de excelência que continua a ser lembrado e celebrado até hoje. Quando falamos sobre as utilidades e aplicações da D20, estamos abordando um dos aspectos mais fascinantes e versáteis deste veículo lendário. A D20 não era apenas um meio de transporte, era uma ferramenta de trabalho, um companheiro para aventuras e, para muitos, um membro da família. A D20 se adaptou a diversas funções, desempenhando um papel crucial em diferentes setores e situações. Desde o início, a D20 foi projetada pensando na robustez e na capacidade de carga, tornando-se rapidamente uma escolha preferencial no agronegócio e em atividades que requeriam transporte de cargas pesadas. Sua estrutura reforçada e sua capacidade de tração a tornaram ideal para o transporte de equipamentos agrícolas, insumos e colheitas. Não era raro ver uma D20 carregada além da capacidade, enfrentando terrenos desafiadores com a mesma facilidade que percorria as ruas da cidade. No setor de construção civil, a D20 provou ser indispensável. Sua capacidade de transportar materiais pesados, como cimento, areia, pedras e ferramentas, sem comprometer o desempenho, fez dela a escolha preferida para muitos profissionais do ramo. Além disso, sua confiabilidade mecânica significava que podia ser utilizada de maneira intensiva sem frequentes paradas para manutenção. Algumas versões da D20 foram adaptadas para funções específicas, como veículos de emergência, incluindo ambulâncias e carros de bombeiros em áreas rurais.
Sua capacidade de navegar por terrenos difíceis com rapidez e segurança fez dela uma escolha lógica para essas aplicações críticas. A versatilidade da D20 também se estendia ao lazer e às viagens em família. Com espaçosas configurações de cabine e a capacidade de rebocar trailers e barcos, ela servia como o veículo perfeito para escapadas de fim de semana e férias, combinando a robustez necessária para aventuras ao ar livre com o conforto para longas viagens. A D20, portanto, não era apenas um carro, era uma parte integral da vida de muitas pessoas, adaptando-se a uma gama impressionante de usos. Sua versatilidade, durabilidade e confiabilidade a transformaram em uma escolha popular para uma variedade de aplicações, consolidando seu legado não apenas como um veículo, mas como uma ferramenta essencial para o trabalho, o lazer e tudo o mais que a vida reserva. Desde o início, a D20 foi equipada com tecnologias que aprimoravam tanto o desempenho quanto a experiência de condução. Um dos destaques era seu sistema de motorização avançado para a época, que oferecia um equilíbrio impressionante entre potência e eficiência de combustível. Isso não apenas garantia um desempenho robusto em diversas condições de uso, mas também ajudava a reduzir os custos operacionais, um fator crucial para os proprietários de veículos de trabalho. Outra inovação significativa foi a introdução de sistemas de suspensão mais sofisticados, que melhoravam significativamente a dirigibilidade e o conforto, mesmo em terrenos acidentados. Isso era particularmente importante para um veículo que era frequentemente utilizado em condições desafiadoras, como estradas não pavimentadas e caminhos rurais. A capacidade de oferecer uma condução suave, apesar dessas condições, era um testemunho da engenharia por trás da D20. Além disso, a D20 estava à frente de seu tempo em termos de segurança. Com a introdução de características de segurança que não eram comuns na maioria dos veículos da época, como freios mais eficientes e sistemas de iluminação melhorados, a D20 oferecia aos seus ocupantes uma proteção superior, reforçando a sua reputação como um veículo confiável e seguro. A tecnologia não se limitava apenas ao veículo em si. A D20 também beneficiou-se de inovações no processo de produção, permitindo uma fabricação mais eficiente e de maior qualidade. Isso não apenas assegurava a confiabilidade do veículo, mas também permitia a produção em larga escala para atender à crescente demanda, mantendo um alto padrão de qualidade. Quando falamos sobre a popularidade e sucesso de vendas da D20, estamos mergulhando em uma história de triunfo que ressoa não apenas entre os entusiastas de automóveis, mas também no mercado automobilístico global. Desde seu lançamento, a D20 conquistou os corações e as garagens de uma vasta gama de usuários, graças à sua robustez, versatilidade e confiabilidade. Dessa forma, a D20 se tornou um fenômeno de vendas e um favorito incontestável entre diversos públicos. Desde o início, a D20 foi projetada com o objetivo de atender a uma ampla gama de necessidades, o que naturalmente ampliou seu apelo no mercado. Sua capacidade de adaptar-se tanto ao trabalho pesado quanto ao uso cotidiano fez dela uma escolha popular entre profissionais de diversos setores, incluindo agricultura, construção e transporte, assim como entre famílias que buscavam um veículo robusto e confiável para suas atividades diárias e viagens. O sucesso de vendas da D20 pode ser atribuído a vários fatores. Em primeiro lugar, sua construção durável e de alta qualidade garantia que os proprietários teriam um veículo de longa duração, capaz de enfrentar as condições mais adversas com confiança. Além disso, a variedade de versões e configurações disponíveis permitia que compradores com diferentes necessidades e orçamentos encontrassem uma opção que se adequasse perfeitamente às suas exigências. O apoio pós-venda, incluindo a disponibilidade de peças de reposição e a facilidade de manutenção, também desempenhou um papel significativo na consolidação da popularidade da D20. Proprietários sabiam que poderiam contar com uma rede de serviços abrangente e eficiente, garantindo que qualquer problema seria resolvido rapidamente, mantendo-os sempre na estrada. Por fim, a crescente comunidade de entusiastas e colecionadores da D20 ajudou a manter viva a chama de seu legado, com clubes de fãs e encontros regulares que celebram a história e as conquistas deste veículo excepcional. Essa comunidade apaixonada não apenas preserva a memória da D20, mas também contribui para sua contínua popularidade e demanda no mercado de veículos usados e de colecionadores. A popularidade e o sucesso de vendas são um testemunho de sua qualidade, versatilidade e do lugar especial que ocupa no coração dos amantes de automóveis. Ela não é apenas um veículo, mas um carro que representa a durabilidade, a força e a confiabilidade, valores que permanecem relevantes e procurados até hoje.
A trajetória pelo universo da D20 não estaria completa sem mergulhar nas curiosidades e acessórios que cercam esse ícone automotivo. Cada detalhe da D20 carrega uma história, um propósito ou até mesmo um segredo, tornando-a ainda mais fascinante para entusiastas e colecionadores. Vamos acelerar por essas peculiaridades que fazem da D20 não apenas um veículo, mas uma lenda viva nas estradas. Uma das curiosidades mais interessantes sobre a D20 é sua adaptabilidade e como ela foi utilizada em diferentes cenários ao redor do mundo. Por exemplo, em alguns países, a D20 foi adaptada para funções inusitadas, como veículo de combate a incêndios rurais, ambulâncias e até mesmo como base móvel para equipamentos de telecomunicações. Essa versatilidade demonstra a engenhosidade dos proprietários e a robustez da D20, capaz de se transformar conforme a necessidade. Quando se trata de acessórios, a D20 oferece um vasto universo de possibilidades para personalização e aprimoramento. Desde itens simples, como capas de assento personalizadas e adesivos decorativos, até acessórios mais funcionais, como engates para reboque, capotas marítimas e protetores de caçamba. Os proprietários têm à disposição uma ampla gama de opções para fazer da sua D20 um veículo único. Alguns dos acessórios mais procurados incluem sistemas de suspensão aprimorados, que não só melhoram a capacidade off-road da D20, mas também oferecem uma condução mais confortável em terrenos irregulares. Rodas de liga leve e pneus de alto desempenho também estão entre os favoritos, conferindo à D20 não apenas uma aparência mais agressiva, mas também melhorando sua aderência e resposta em diferentes superfícies. Para os entusiastas de tecnologia, modernizações como sistemas de som atualizados, iluminação LED e até mesmo a instalação de sistemas de navegação e câmeras de ré transformam a experiência de dirigir, combinando o charme clássico da D20 com o conforto e a conveniência modernos. Cada acessório adicionado, cada modificação feita e cada história compartilhada entre os entusiastas contribui para a rica tapeçaria que define a D20, transformando-a de um simples meio de transporte em um símbolo de criatividade, inovação e paixão automotiva. Ao adentrarmos na questão da manutenção e durabilidade da D20, um aspecto fundamental que não apenas define a qualidade e a confiabilidade deste veículo, mas também reforça o motivo pelo qual ele se tornou tão estimado entre proprietários e entusiastas. A D20 é reconhecida por sua robustez excepcional e por uma longevidade que desafia o tempo, características essas que são o coração de sua reputação lendária. Um dos pilares da durabilidade da D20 reside em sua construção sólida. Projetada para enfrentar os desafios mais árduos, desde estradas irregulares até condições adversas de trabalho, cada componente foi meticulosamente escolhido para garantir que o veículo pudesse resistir ao teste do tempo. A carroceria robusta, junto com um chassi resistente, confere à D20 uma base inabalável, capaz de suportar cargas pesadas e uso intensivo sem comprometer sua integridade estrutural. A manutenção da D20 é notavelmente simples, uma qualidade que tem sido muito apreciada pelos proprietários ao longo dos anos. Essa facilidade de manutenção é resultado de um design inteligente que prioriza a acessibilidade dos componentes críticos, permitindo que reparos e substituições possam ser realizados rapidamente e sem complicações. O motor da D20, um exemplo de engenharia confiável, é projetado para oferecer não apenas um desempenho robusto, mas também para ser duradouro, com cuidados regulares e manutenção preventiva, como trocas de óleo e verificações periódicas do sistema de arrefecimento. Muitos motores da D20 continuam a rodar por centenas de milhares de quilômetros sem grandes problemas. Essa longevidade do motor contribui significativamente para o valor geral do veículo, tanto em termos de custo-benefício quanto de confiabilidade a longo prazo. Além disso, a resistência à corrosão é outro aspecto notável da D20. Embora veículos mais antigos possam eventualmente enfrentar desafios com a ferrugem, especialmente em climas mais severos, a D20 foi construída com materiais que ajudam a minimizar esse risco, prolongando ainda mais a vida útil do veículo. Muitos proprietários e mecânicos elogiam a D20 por sua confiabilidade inabalável, uma característica que não apenas reduz o custo total de propriedade, mas também fortalece o vínculo entre o veículo e seu dono. A manutenção e durabilidade da D20 são atributos que se destacam, reafirmando seu status como um veículo excepcionalmente confiável e de longa duração. Essas características, combinadas com uma comunidade de proprietários dedicados e apaixonados, asseguram que a D20 continue a ser uma escolha popular e valorizada no mundo automotivo, transcendendo gerações e mantendo-se firme como um ícone de robustez e confiabilidade. A D20 é mais do que um carro, é uma peça de história,
um símbolo de inovação e resistência que transcendeu sua era para se tornar um veículo atemporal. Desde o fim de sua produção, a D20 viu seu status evoluir de um utilitário robusto para um objeto de desejo entre os colecionadores. O fascínio por esse veículo pode ser atribuído a diversos fatores, incluindo sua durabilidade excepcional, seu design característico e a nostalgia que evoca uma época de ouro na indústria automobilística. Colecionadores e aficionados veem na D20 não apenas um meio de reviver memórias do passado, mas também uma oportunidade de preservar uma parte importante da história do automóvel. Além do próprio veículo, há um mercado próspero para acessórios originais e peças de reposição. Esses itens não são apenas essenciais para o processo de restauração, mas também se tornaram colecionáveis por direito próprio, com certos acessórios raros sendo altamente procurados. Revistas, manuais de serviço e publicidade da época também são itens de grande interesse, ajudando a contar a história da D20 e a contextualizar seu impacto na cultura automobilística. O legado da D20 é um reflexo de seu impacto duradouro no mundo automotivo e na cultura popular. Ela representa uma época de inovação, resistência e design único, valores que continuam a inspirar e a encantar gerações de entusiastas. A D20 não é apenas preservada como um veículo, mas celebrada como uma peça viva da história, um legado que continua a ser escrito por aqueles que a admiram e a preservam para as futuras gerações. E aí, pessoal, chegamos ao final mostrando a incrível história. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu adorei compartilhar cada pedacinho dessa aventura sobre rodas com vocês, o legado e tudo mais sobre a lendária D20. Agora, quero saber de vocês, o que mais chamou a atenção de vocês nessa história toda? Tem alguma curiosidade que ficou marcada na memória ou algum detalhe sobre as versões e configurações que vocês acharam demais? Deixem nos comentários a parte que vocês mais gostaram ou qualquer outra coisa incrível sobre a D20 que queiram compartilhar. Muito obrigado por terem assistido até aqui, e se vocês curtiram essa viagem no tempo automotiva, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os amigos, a família, e até mesmo com aquele vizinho que adora um carro antigo. Ah, e claro, se ainda não deixaram aquela curtida, agora é a hora. Por fim, mas definitivamente não menos importante, tem mais conteúdo super legal esperando por vocês na tela final. Cliquem, assistam e continuem acelerando nesse universo fascinante dos carros conosco. Não percam, foi um prazer enorme ter vocês nessa viagem. Até o próximo vídeo, galera. Fiquem com mais uma dose de histórias incríveis e velocidade aqui no canal. Tchau e acelerem com segurança.